Companhia, na verdade, nasce em 1991 no Sindicato dos Jornalistas, no jornal Unidade, então com o nome de Moagem. O jornal, naquela ocasião, foi relançado com periodicidade mensal e o José Hamilton Ribeiro, nosso maior repórter, que depois veio a ser consagrado por nós mesmos como o mais premiado jornalista brasileiro de todos os tempos, ele era o diretor do jornal e queria que o Unidade tivesse uma coluna de vai e vem, uma coluna falando dos coleguinhas. E pediu para que eu fizesse, eu era colega de diretoria dele, nunca tinha feito, mas como bom soldado, acabei aceitando a incumbência de fazer essa coluna. Eu fiquei até, na época, muito receoso, porque escrever para jornalista é uma coisa complicada. Mas a coluna foi um sucesso desde a primeira edição, tinha meia página, a gente recebeu dezenas de cartas depois que ela saiu, parabenizando, estimulando. Eu sei que 6 meses depois a gente já estava com uma página do jornal, 1 ano depois a gente estava com 2 páginas do jornal e 2 anos depois nós estávamos com 3 páginas do jornal. Eu comecei a ler o Jornalistas e Companhia ainda na versão impressa que saía no Unidade, no jornal do Sindicato dos Jornalistas. E era muito interessante porque foi a primeira vez em que nós tínhamos possibilidade de saber exatamente quem estava em cada lugar. Quem tinha saído, quem tinha chegado, quem tinha ido para outro estado e até quem tinha morrido. E em setembro de 1995, a gente decidiu lançar um produto próprio. Eu percebi que o mercado estava maduro para isso, vários colegas me procuravam para que eu fizesse alguma coisa semanal, porque as assessorias de imprensa precisavam daquelas informações, elas conviviam muito com a imprensa e queriam saber o que estava acontecendo, e se dispunham a pagar por isso. Até que nessa época, em setembro de 95, eu já tinha montado uma empresa própria, tinha deixado de ser empregado, e vi então a oportunidade de lançar. Nós já fazíamos isso mensalmente, eu só redistribuí o tempo e lancei. Foi uma coisa muito interessante, que foi um projeto de risco zero. Se não desse certo, paciência, eu não tinha, o investimento foi zero. Nessa época que eu estava com a agência, o Walter Nori foi ser diretor da Souza Cruz, que era meu cliente, e o Edu lançou o Jornalistas e Companhia, que naquela época chamava Fax Moagem, que ia por fax. E a Souza Cruz foi o primeiro patrocinador do Fax Moagem na época. E a minha agência foi a que fez o selo que pôs lá, que estampou o patrocínio da Souza Cruz nesse Fax Moagem. A partir daí então a gente começou a nossa saga como Fax Moagem e alguns anos depois, para eu desvincular completamente do sindicato, porque Fax Moagem ainda remetia ao sindicato, o nome Moagem, da coluna que continuava a existir e que eu mesmo continuava a fazer, mas então para a gente ter um caminho próprio, decidimos mudar o nome para Jornalistas e Companhia. Acho que foi uma decisão acertada, foi uma coisa bacana. Logo no início do lançamento do Jornalistas e Companhia, mesmo ainda no Fax Moagem, eu acho que o Eduardo Ribeiro foi um visionário, porque ele conseguiu pegar 2 momentos de destaque na área de comunicação no Brasil. O primeiro momento, onde foi junto ao meio jornalístico propriamente dito, onde as publicações, os jornais, revistas, rádios, TVs, ainda não havia a internet no ritmo que está hoje. Então a mão de obra jornalística era fundamental. E não tinha essa de reprodução em série ou via internet, via que hoje todo mundo está no celular, está vendo o que está acontecendo de imediato. Então demandava mais empregos para jornalistas. Então as redações, se você for medir hoje qual é a capacidade, qual é o número de jornalistas nas grandes redações, comparado a essa época que o Jornalistas e Companhia começou, é absurdo o número de queda que houve. O Edu ainda acredita muito no público de grandes redações, mas a gente sabe que esse público está acabando. Ou porque está morrendo, porque é tudo velho que nem eu, ou porque simplesmente está sendo demitido, porque os jornais estão jogando todo mundo na rua. Com a redução que hoje a gente vê, né, a redução dos jornalistas nas redações,
Cada semana a gente vê, às vezes o próprio Jornalistas e Companhia nos traz essas notícias, né, de cortes nas redações, seja rádio, TV, jornal, revista, né? A gente vê que esses profissionais de comunicação, especificamente de jornalismo, foram se instalando nas empresas. E hoje eu digo que, se você abrir o Jornalistas e Companhia, eu diria que um grande espaço, obviamente, para os jornalistas, para a grande imprensa no Brasil, mas também hoje já tem um grande espaço para as áreas de comunicação corporativa, tocadas por jornalistas e jornalistas de redação, tocado pelas empresas de média para cima, de média para grande e multinacionais. Então eu diria que isso que eu chamo de visionário do Eduardo Ribeiro, porque ele conseguiu pegar dois grandes momentos da profissão até hoje, né? Dois grandes momentos que mudaram muito o perfil da categoria profissional de jornalista. O Jornalistas e Companhia passava a ser uma leitura obrigatória. Nós esperamos, né, que o Jornalistas e Companhia chegue o dia do Jornalistas e Companhia para que a gente possa acompanhar e saber o que está acontecendo no meio. A gente já nasceu revolucionário. O fax naquela época era a grande revolução. Para vocês terem ideia, eu não tinha um fax modem, nem sabia direito o que era fax modem. Eu tinha um aparelho de fax e passava um a um o fax. Aí os amigos, mas tem fax modem, você podia usar isso. Eu ficava assustado, um negócio dentro do computador que manda fax automático e tal. E aí a gente resiste e tal, mas a tecnologia vai passando por cima da gente. E algumas edições depois eu já estava com o fax modem passava de madrugada os interurbanos, porque era muito caro, né? Então passava os locais durante o dia e deixava o interurbano para depois da meia-noite, que o custo era muito menor. Era um processo assim absolutamente terrível, né, para fazer aquilo lá, transmitir, embora o computador ficasse transmitindo, era a noite toda que ficava transmitindo, gastava uma fortuna de telefone. Então estava surgindo naquela época o negócio de PDF. Aí a gente começou a fazer a transição para o PDF por e-mail, mas ainda assim manteve uma porcentagem de pessoal recebendo por fax. Era a tecnologia do momento. O fax foi uma revolução. Você mandar imagem por impulsos telefônicos foi uma grande revolução. E a gente, então nós nascemos numa tecnologia moderna, alguns amigos até brincam que a gente é precursor das redes sociais, né? Por tratar uma comunidade como a gente tratou, já num sistema com o fax, e depois a gente migrou para o PDF, ficamos muito tempo fazendo as duas versões, versão fax e versão PDF por e-mail, até que chegou um momento que aí a gente teve que se render à tecnologia, acabamos com a versão fax, ficamos só na versão PDF. O Edu resistiu o quanto pôde, mas eu acabei conseguindo acabar com aquela história do fax e aí ficou só como PDF. E ele existe até hoje, mas aí nós criamos o portal para estar dentro da linguagem moderna, o portal dos jornalistas, aí acompanhando toda a modernidade que tem.